microfone de vocês. Vocês estão todos com o microfone aberto, tá? Então, tomem o cuidado, porque vocês são muitos aqui na sala de aula. No momento, a gente está com 103 alunos. Então, assim, ó, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e falar. Mas desliga depois, tá? Não deixa o microfone aberto, porque como tá agora, porque dá interferência, tá? E toda vez que tiver o microfone aberto e eu tiver que parar a apresentação para ir lá e desligar o telefone de vocês, vai ser um saco. Muito bem, última chance. Mais alguém que não está conseguindo entrar na sala de aula? Ó, a Grace, acabei de colocar a Grace para dentro da sala. Grace Suelen, da enfermagem. Mais alguém? Professora, só um momento, que tem uma aluna aqui que está tentando entrar. Só um momento. Tá. Professora? Oi. É só eu, Eleilson. Professora, eu não tenho ainda o grupo. Ah, tá. Sou Isso da a gente vai enfermagem. ver. Tá bom. No momento certo, a gente vai conseguir grupo para todo mundo. Não se preocupa, tá? Tá bom, obrigada. Tem uma lista rolando no grupo do WhatsApp da aula, lá da sala, e cada um coloca seus nomes no seu respectivo grupo lá, gente. Tem lá, eu já falei isso a tarde inteira para vocês formarem os grupos, entendeu? Tem lá o grupo 7, só tem 2 pessoas, vão colocando até dar 8 pessoas, entendeu? É do WhatsApp, é? Isso, princesa, é do WhatsApp. Ah, eu não tenho, eu não tô no grupo no WhatsApp. Vê aí no chat que eu mandei o link, tá bom? Aí você entra. Tá bom, então, obrigada. Nada. Pronto, vocês já estão com os slides na tela? Ai, tem mais solicitação aqui de gente querendo entrar. Sim. Fabrício. Pronto, galera. Agora, quem pedir para entrar na sala de aula já era. Só no final da aula. Olha o microfone aberto. Eu vou ativar o mundo para todos. Pronto, agora se vocês quiserem falar, vocês vão ter que digitar no chat, tá? Desculpa. Quando eu sair dos slides, aí eu abro de novo o microfone de vocês, porque senão fica atrapalhando demais, tá bom? Dá muito eco. Então, galera, vamos falar hoje sobre o processo saúde e doença, tá? O que a gente vai ver basicamente na aula hoje? Hoje a gente vai falar sobre conceitos de saúde e doença, entender um pouquinho mais sobre o que é doença, como é que é, não é como é diagnosticado, mas as fases, né, de uma doença e também alguns mecanismos de prevenção, tá? Então, a doença, na verdade, ela não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado de doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, são valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Ou seja, resumindo isso que está escrito aqui, né? A gente não pode considerar como sendo doença apenas as medições fisiopatológicas do nosso corpo, ou seja, a nossa aferição de pressão, de temperatura, tá? Muitas vezes a gente está com uma temperatura um pouco mais elevada ou um pouco mais baixa do que o normal, mas isso não significa que a gente está doente. E muitas vezes, ao contrário, a gente tem parâmetros fisiopatológicos normais, mas a gente já pode estar apresentando alguma doença, na verdade, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco que existem vários níveis de diagnóstico, níveis de prevenção.
Então, o diagnóstico precoce, ele é muito útil, porque muitas vezes você descobre que você está aí com uma patologia, mesmo que você seja assintomática, uma pessoa que não apresenta os sintomas clínicos, tá? E outra coisa muito importante da gente entender são os aspectos, na verdade, psicológicos, sociais, ambientais, que estão relacionados com a doença. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso e debater. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos conceitos atualmente aceitos para a saúde, né, é um conceito relativamente moderno, tá? Apesar dessa data de 1947, é um conceito aí que tem em torno de uns 70, tá certo? Em torno de uns 70 e poucos anos, tá? Então, a saúde é entendido como sendo um estado de completo bem-estar. Presta atenção aqui nessas palavras, tá? Elas são palavras-chave importantes que vocês não podem esquecer daqui para frente. Então, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou de enfermidades, tá? Então, a saúde tem muito a ver, por exemplo, com o teu estado mental. Qual é o teu nível de estresse, né? E tem a ver também com a biologia de cada um, com um funcionamento geral de cada organismo, de cada pessoa. Porque, por exemplo, duas pessoas, né, que estejam sob o mesmo nível de estresse, elas podem reagir diferentes a essas pressões externas que provocam o estresse. Uma pessoa que é um pouco mais sensível e que tem um baixo coeficiente, por exemplo, emocional, talvez ela não lide tão bem com uma situação estressante do que um colega que esteja ao lado que não está nem aí para aquele tipo de situação estressante. E a gente sabe hoje que o estresse ele é um vilão muito grande do nosso organismo. Porque quando a gente está estressado, quando a gente está sob pressão, a gente desencadeia, né, processos fisiológicos no nosso organismo, nós liberamos determinados hormônios e algumas toxinas, na verdade, que vão atuar diretamente no desequilibrando o nosso organismo. Então, o sistema imune deixa de funcionar. Não é que ele deixa de funcionar, ele começa a funcionar mais fracamente, né? Ele perde aí algumas. Professora, está falhando muito, não estou conseguindo entender. Talvez seja a internet da Marcela, tá? Se, uma checagem aí, pessoal, se é minha internet ou é de vocês, tá? Especialmente a Marcela. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, professora. Ah, tá. Então, provavelmente, para mim tá ok. Luana, legal. Então, é questão da Marcela mesmo. Beleza, já entendemos. Obrigada. Virna, tu é a mesma Virna do outro período, Virna? Tu tá pagando disciplina, Virna? Oi? Tu tá pagando disciplina, Virna? Não. Ah, tá. É que eu tenho uma outra aluna, Virna, mas ela é do terceiro período. Não, eu sou do primeiro. Eu acho que é a minha primeira aula hoje. Entendi. Eu sou uma pessoa sensível. O estresse, na maioria das vezes, toma conta e logo vem apagou meu celular e logo vem a sensibilidade. Sim, saúde coletiva. Então é isso, tá, pessoal? O estresse, ele vai começar a desencadear aí uma série de reações fisiológicas no nosso organismo, e se a gente não conter, se a gente não controlar, isso pode nos levar ao desenvolvimento de uma doença, porque vai diminuir o nosso sistema imune, né? Vai abalar o nosso sistema imune, nos tirando do equilíbrio, tá? Nos deixando mais suscetível a determinadas doenças. E a questão social, ela também é importantíssima dentro do conceito de saúde, porque aonde que a pessoa ela está inserida, né? Qual é o meio social em que ela está inserida? É um meio saudável?
né? Existe, por exemplo, saneamento aonde aquela pessoa vive, como é que é a região, né? Uma região segura, não é uma região segura, ela convive aí com violência, isso tudo vai alterar os padrões fisiológicos em última instância, tá? Então, isso é muito importante. Saúde não é apenas ausência de doença. A gente tem que levar em consideração, na verdade, vocês podem ver que é um conceito extremamente subjetivo, né? Porque no fundo a saúde ela depende também do bem-estar físico e emocional, se a pessoa ela é uma pessoa feliz, amarga, né, amargurada ou não, das próprias condições financeiras daquela pessoa, daquela família, isso tudo vai influenciar, tá? Então, o processo saúde e doença, Tatiana, professora, quando eu fico estressada, meu rosto esquenta e me dá dor de cabeça. Por que que o rosto esquenta? Por que que dá dor de cabeça? A dor de cabeça porque quando você estressa, a sua pressão aumenta, você libera, né, determinados hormônios que vão fazer que você tenha um aumento de pressão. E o aumento de pressão causa dor de cabeça, né? E você também fica com o rosto vermelho porque você coloca mais sangue para a periferia. Então, o sangue ele vai esquentar e vai deixar a coloração mais avermelhada. É a mesma reação quando a gente tem raiva, quando a gente tem vergonha, tá? A gente tem uma vasodilatação, é normal. Normal não é, na verdade. Não, não é que não seja normal, entendam, né? A gente não precisa passar por isso, tá? Então, processo saúde e doença é uma expressão, na verdade, bastante subjetiva, que é utilizada para a gente referenciar todas aquelas variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo na população. Então, esse processo, ele é considerado, na verdade, uma interligação e as consequências dos mesmos fatores. Esses fatores como questões sociais, financeiras, ambientais, né? Por causa do estresse, eu tive problema de DTM, muita acne, sim. Não tô, mas não pego no WhatsApp te mandar. Ok, daí a Rafa já é outra coisa ali, né? Sim, dá muita acne, dá muito problema, enfim, altera todo o nosso funcionamento, a nossa fisiologia. Tenho certeza que vocês, por exemplo, tem algumas pessoas que reagem diferente ao estresse, né? Têm comportamentos opostos. Às vezes tem pessoas que se estressam, que são estressadas e não conseguem fechar a boca, né? Descontam na comida e acabam engordando muito. Já também o estresse ele pode atuar de maneira contrária, né? Fazendo com que a pessoa, por exemplo, feche a boca, pare de se alimentar, daí começa a ter problemas de subnutrição, de bulimia e essas coisas todas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, galera, que cada pessoa reage de uma maneira diferente. Nós somos indivíduos únicos, nós temos uma fisiologia própria, nós somos geneticamente diferentes, tá? Então, nós reagimos de modo diferente, e sendo colocados, sendo expostos, né, a uma mesma situação, a gente age diferente, não adianta. E essa reação diferente, ela tem origem aí em vários locais, né? Um somatório aí de várias coisas diferentes, a nossa própria genética, a nossa própria cultura, a nossa própria criação, né? O local onde a gente cresceu, os filtros que foram impostos na nossa vida, né? O que são os filtros? Os nossos paradigmas, ou seja, a maneira como a gente enxerga o mundo, tá? DTM, disfunção temporomandibular, ela fica com a mandíbula rígida, é isso? Com dor ou range os dentes.
Também, olha o Fabrício ali, ó, professora, o estresse atua com situações que geralmente já é rotineira, por exemplo, passar do horário de almoço, você vai desencadear, na verdade, no seu organismo outras reações, tá? Essa questão de estresse é interessante, como cada nação e grupo de pessoas, sim, cada grupo de pessoas reage. O suicídio, por exemplo, no Japão, está ligado à síndrome de burnout e exaustão do trabalho. Já no Brasil, há outros fatores correlacionados. Muito legal. É muito interessante esse assunto, Manuel, a síndrome de burnout, e justamente isso como que você falou, que na verdade, cada cultura, né, vai reagir de uma maneira diferente. Muito bom. Então, como que a gente lida com a doença, né? Como que é aí a história natural da doença, na verdade? A história natural da doença, ela vai se dividir em 4 fases, tá, pessoal? Então, a fase inicial ou fase de suscetibilidade é aquela fase em que ainda não há uma doença propriamente dita, né? A gente não tem sintomas da doença em si. Então, a gente nem sabe que está doente. E como que a gente pode detectar se eu não tenho sintomas? Através do diagnóstico precoce, né? De uma prevenção. Muitas pessoas, eu conheço assim, especialmente os mais antigos, né? Vó, eles muitas vezes dizem assim pra gente: eu não gosto de ir no médico, eu não vou no médico porque quando eu vou no médico eu não tenho nada, mas quando eu saio do médico eu tenho lá um monte de coisa. Ele descobriu um monte de coisa que eu tenho, não sei o quê, então o médico vai me deixar doente. Não é isso. É que existe essa fase inicial, né, ou a fase de suscetibilidade, que é justamente essa fase em que a doença ela ainda não se manifesta, mas ela já está lá presente. E como que eu descubro ela? Através de uma prevenção, através de um diagnóstico precoce. Por quê? Porque existem condições que favorecem o aparecimento dessa doença, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se você vive num local onde você não tem um saneamento básico, mais cedo você está suscetível, né? Então, mais cedo ou mais tarde, você pode ter problemas relacionados a essa falta de saneamento, tá? Então, os indivíduos nesta fase, eles não apresentam o mesmo risco de adoecer. Aí a gente vai levar em consideração todos aqueles outros aspectos que estão relacionados com cada indivíduo, tá? Opa. Fase patológica pré-clínica. Aqui nesse momento, o indivíduo ele já apresenta alterações patológicas. Então, ele já tem lá, por exemplo, nos tecidos, né, nas células, a pessoa ela começa a apresentar já alguma degradação celular, né? As células elas começam a necrosar, tu pode começar a ter uma inflamaçãozinha, porém, nesse estágio, ainda não temos os sintomas. Então, nesse estágio aqui, a fase patológica pré-clínica, apesar da gente já ter alguma alteração fisiológica nas nossas células, a gente ainda não tem sintomas. Por quê? Se a gente consegue fazer um tratamento nessa fase, a gente nem vai ter os sintomas na realidade. Mas se o nosso organismo não conseguir combater a doença, aí a gente vai começar a apresentar a sintomatologia, tá? Então, essa fase vai desde o início do processo patológico até o aparecimento dos sintomas ou sinais da doença. O curso da doença, ele pode ser subclínico e evoluir para a cura, ou então progredir para a fase clínica. A fase clínica é a fase onde a gente verifica os sintomas, onde a pessoa apresenta os sintomas de fato, tá? Na subclínica não existe. Adicionar a Diane. Eu não tenho como adicionar ela agora.
se ela já estiver dentro da sala, vocês mesmos conseguem adicionar os colegas. Mas se ela não está dentro da sala, não tem mais como fazer agora. Beleza, ótimo. Já entrou. Eu aceitei antes do início da aula, provavelmente. Muito bem, a terceira fase é a nossa fase patológica clínica, né? Então, nessa fase patológica clínica, a doença ela se manifesta clinicamente. Isso quer dizer que ela já se encontra num estágio relativamente avançado e a gente vê os sintomas da doença. Há diferentes graus de acometimento do organismo, manifestações leves, medianas, graves, de evolução aguda, de evolução crônica, tá? Qual a diferença, né, de uma evolução aguda e uma evolução crônica? Gente, pessoal, isso aqui não é uma aula de patologia ou de imunopatologia, tá? Isso vocês vão ver no terceiro período, vocês vão estudar isso bem a fundo, né? Mas, basicamente, uma evolução aguda são aquelas doenças, assim, que da noite para o dia você manifesta e ela tem uma evolução muito rápida, né? Já as doenças crônicas, uma evolução crônica, é aquela que começa bem devagarinho, tu não nota, ela se instala, ela permanece, ela vai crescendo, crescendo, vai ficando por ali. De repente, ela não te larga mais, né? Ela chega num estágio em que muitas das doenças, na verdade, se tornam crônicas para o resto das nossas vidas, tá? E permanecem conosco pelo resto da nossa vida. E, por fim, nós temos a fase residual das doenças, né? O que é essa fase residual? Bom, se a doença ela não progrediu até a morte da pessoa, e no caso, quando não acontece uma cura completa daquela doença, frequentemente essa doença ela deixa sequelas, tá? Então, isso é a fase residual. E as alterações anatômicas e funcionais fisiológicas que se estabilizam através do efeito de medidas terapêuticas ou do próprio curso natural da doença. Então, o Igor está perguntando: o câncer é considerado uma doença crônica? Sim e não. Sim, tá respondendo essa pergunta, sim. Mas o aparecimento do câncer, o desenvolvimento, ele pode ser agudo ou não, tá? Ele é agudo, muitos cânceres, assim, que eles são muito agressivos, na verdade, né? Eles são muito rápidos, eles se proliferam de uma maneira muito rápida. Então, são mais difíceis da gente controlar, da gente conseguir a cura, né? Já outros tipos de cânceres, eles não são tão violentos, não são tão... como é que se diz? Violentos mesmo. Pode falar, tem alguém com o microfone aberto para falar? Graves. Tem uma questão com relação ao câncer, né? É que a pessoa, na verdade, a gente não diz que a pessoa está curada do câncer, né? Ela está em estágio de remissão. Então, assim, a partir lá do momento em que você faz todo o tratamento, você ainda tem que monitorar, né? Você tira o tumor, você ainda tem que fazer um monitoramento de 5 a 10 anos para realmente você poder dizer que você conseguiu se curar daquele câncer, tá? Psoríase é uma doença crônica, agora vou levar para o resto da vida. Sim, a psoríase ela é crônica. Ela é quase uma doença autoimune, se eu não me engano, tá? Então, aonde que entra a questão da saúde coletiva em tudo isso que a gente falou, tá, pessoal? Ela entra aqui na questão da prevenção desses 4 níveis da doença, tá? Então, a gente tem aqui, ó, com relação aos níveis de prevenção, o nível de prevenção primário, secundário e terciário.
Sendo que no nível de prevenção primário, a gente tem ações, a saúde coletiva pode agir, né? Por exemplo, trabalhando em cima da promoção da saúde e proteção específica. Tanto a promoção da saúde e a proteção específica são ações que são feitas ainda no período pré-patogênico, quando a pessoa ainda não desenvolveu os sintomas da doença. Então, ela recebeu um estímulo, ela tem um estímulo, né, com um organismo. Agora, se ela vai desenvolver ou não a patogenicidade, se ela vai desenvolver ou não a doença, depende, na verdade, de como que ela vai reagir àquela doença. Aqui, esse slide, a gente tem uma representação de agentes patogênicos como sendo ali um grupo de bactérias, tá, galera? Mas não necessariamente são agentes, quando a gente está falando aí no processo saúde e doença, não necessariamente a gente está falando de agentes externos, como é o caso de bactérias. O Igor falou aqui com relação ao câncer. Foi o Igor? Foi o Igor. O câncer é, na verdade, uma questão do organismo. É claro que tem um componente ambiental, né? Existe uma interação ambiental. O que seria essa interação ambiental? Por exemplo, se você tem na sua família, vamos pegar o câncer de mama, incidência aí na sua família de mãe, avó, tia, sei lá, que tem câncer de mama ou que tiveram câncer de mama, é muito provável que você tenha herdado o gene para o câncer de mama. Isso significa que você vai desenvolver o câncer de mama? Não. Vai depender do quê? Da interação do seu organismo com o meio ambiente. E o que é esse meio ambiente? Aqui, o meio ambiente, a gente está considerando, por exemplo, como é que se diz? A alimentação que você come, o ambiente que você vive, se você pratica atividades físicas, se você é sedentário ou não, tá? E lembrando que câncer de mama também pode acontecer em homens, tá? Não é somente em mulheres. Então, na prevenção primária, ela acontece no período pré-patogênico, onde a gente não tem sintomatologia, né? Então, são todas aquelas ações referentes à promoção da saúde e à proteção específica. A Maria Alzenira, a mistemia grave, também é crônica. Eu não sei o que é a mistemia, Maria, tenho que pesquisar. Beleza. E no nível das prevenções secundárias, o que a gente pode falar, né? O que a gente tem? A gente tem aqui o diagnóstico precoce, o tratamento imediato e a limitação do dano. A partir daqui, ó, na prevenção secundária, a gente já está falando no período patogênico das doenças, tá? Então, dentro aqui do diagnóstico precoce, a gente pega o período de latência da doença. Nesse período de latência e também no período de mudança tissular, o que é a mudança tissular? São aquelas alterações que acontecem nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, mas que ainda não são suficientemente graves para provocar sintomas. Então, as nossas células, os nossos tecidos, eles já apresentam alterações microscópicas. Se a gente fizer uma biópsia, por exemplo, do nosso tecido, a gente vai encontrar alterações tissulares, teciduais. Mas essas alterações não são grandes o suficientes ainda para provocar sintomas. Então, esse aqui é o horizonte, né? É o limite entre as manifestações assintomáticas e as manifestações sintomáticas, tá? Então, aqui é quando a gente está lidando com o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, a gente não tem sintomas, ok? Por isso que serve aí o diagnóstico precoce, tá? Porém, uma vez que a gente tem sintomas e que a gente já, a partir do momento que a gente tem sinais e sintomas, a gente já tem
dano, a gente já tem defeito e já tem dano, tá? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a limitação do dano, a gente pode conter, a gente pode intervir para evitar ter um resultado, um resultado pior no futuro, né? E por fim, uma vez que a gente não conseguiu limitar o dano, a gente vai progredir para o óbito, né? Ou então para um estado crônico e muitas vezes vai precisar de uma reabilitação. Tranquilo até aqui, pessoal? E quanto mais cedo a gente começar a reabilitação, por exemplo, uma isquemia cerebral, né? Ou seja, falta oxigênio no cérebro. Quando que a gente começa a fisioterapia? Qual é o momento certo da gente iniciar a fisioterapia quando tem uma isquemia cerebral ou um derrame cerebral? Alguém tem ideia? A gente começa a gente começa a fisioterapia, pessoal, de preferência no momento em que a gente percebe que a pessoa tá lá com os primeiros sinais do derrame. Então, antes de você chegar no hospital com a pessoa, já é indicado você começar a fazer exercícios para não deixar o derrame ou a isquemia cerebral progredir, tá? Então, assim, se você tem um derrame, se você tem um episódio aí, uma isquemia cerebral, qual a diferença do derrame para a isquemia? No derrame, você tem um extravasamento de sangue no cérebro. Na isquemia, você tem falta de oxigênio no cérebro. Um vasinho sanguíneo, um capilarzinho sanguíneo é interrompido, né? É bloqueado, não passa sangue, falta oxigênio e você tem a morte dos neurônios, tá? Então, o ideal é você começar a fazer exercícios já no caminho para o hospital. Isso é o ideal. Isso acontece? Muito difícil, né? A não ser que a pessoa que esteja acompanhando, né, tenha uma boa noção a respeito do processo. É só o câncer de mama que a pessoa pode ter ou outro tipo também? Qualquer tipo de câncer, tá, Raquel? De uma maneira geral, o que é o câncer? Câncer é quando as células do nosso organismo, por algum motivo, elas começam a se reproduzir, se replicar de maneira desgovernada, descontrolada, ok? Então, você acaba desenvolvendo câncer. E o câncer ele tem um componente genético e tem também um componente ambiental. É um tipo de doença que a gente diz que ela varia, né? Em algumas pessoas, a importância do ambiente é mais forte do que a importância de você ter ou não ter o gene. Em outras pessoas, o fato de você ter o gene conta mais do que todos os cuidados que você tem, mesmo você tendo uma alimentação saudável, né, praticando atividades físicas, não adianta. É uma herança genética quantitativa. E quais são os exercícios iniciais, professora? Tem vários exercícios, tá, Kaila, que você pode fazer. Desde você pedir para a pessoa movimentar determinado, depende de onde que é, na verdade, em que região do cérebro está atingindo, né? Se a pessoa teve, por exemplo, um bloqueio que atingiu todo o lado esquerdo ou todo o lado direito, ou se é um bloqueio pequeno que está interferindo apenas, por exemplo, na movimentação do músculo da boca ou do músculo dos olhos, tá? Vai depender. Na isquemia, falta de oxigênio, Marcos. Quando falta oxigênio no cérebro, a pessoa ela tem uma isquemia, tá? E a isquemia, ela pode acontecer em várias partes do corpo, não somente no cérebro. Você pode ter uma isquemia no coração e ter uma parada cardíaca, por exemplo, né? Uma parada cardíaca, ela pode ser ocasionada por uma isquemia cardíaca, falta de sangue no coração, tá?
Tive um tio que deu nos 2 lados, paralisou geral o corpo. É, bem complicado isso. Sim, vou disponibilizar o material. Idiopáticas também, tá, Lilian? Muito bem. Então, reforçando, né? No processo saúde e doença, a gente vai ter uma interação forte aqui com a parte biológica. Quando eu falo com questões biológicas, eu não estou me referindo somente à biologia da pessoa, a fisiologia, o funcionamento do organismo. Não, a gente está falando também do meio ambiente no qual a pessoa ela está inserida. Está diretamente relacionado com o social da pessoa, né, com o ambiente social em que a pessoa vive, com a cultura, com aspectos econômicos da vida da pessoa, tá? Então, antigamente, né, muito antigamente, na verdade, antes da década aqui de 70, tá? Acreditava-se que existia um processo unicausal. O que seria esse processo unicausal das doenças, né? Entendia-se que as doenças elas tinham uma causa única, né? Então, por exemplo, um vírus, uma bactéria, né? Eles eram responsáveis por aquela doença. Ou então, por exemplo, teorias religiosas, isso muito mais antigamente, né? Não na década de 70, mas bem mais antigamente. Por exemplo, você desenvolve uma determinada doença porque Deus quis que você desenvolvesse aquela doença. Então, não existia uma explicação, mas existia uma causalidade que era única, tá? Hoje a gente entende que, na verdade, existem fatores internos e externos à pessoa, e a gente entende que, na verdade, não é as doenças, elas não são provocadas por uma causa única, né? Existe a multicausalidade. O que é isso? É toda aquela interação que a gente falou que tem que existir entre o hospedeiro e o agente da doença. O hospedeiro, que somos nós, o organismo, né? E a causa da doença. Eu posso, por exemplo, se a gente está dentro de uma sala fechada e tem um aluno que está gripado, todos nós estamos expostos àquele vírus da gripe, mas algumas pessoas vão pegar o vírus e vão desenvolver a doença. Outras pessoas vão pegar o vírus e não vão desenvolver a doença. E essa questão de quem vai desenvolver ou não vai desenvolver a doença está relacionado a todo, na verdade, isso aqui que a gente viu anteriormente, a situação biológica da pessoa, o ambiente que ela vive, a realidade social, cultural e econômica de cada um, tá? Então, no modelo ecológico, a saúde ela é considerado como resultado de uma interação dinâmica, é uma interação variável, que ela muda, né? No momento eu posso estar numa determinada condição, no momento seguinte eu estou numa condição diferenciada. Então, se eu sou exposta numa determinada doença dentro de uma condição, beleza, eu estou de boa, eu estou tranquilo. Mas se eu mudo de condição e sou exposta à mesma doença, talvez agora o resultado seja um pouco diferente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a tríade epidemiológica. Eu tenho todos aqueles fatores que estão ligados diretamente ao indivíduo, fatores que estão ligados ao meio ambiente e fatores que estão ligados ao agente causador da doença, tá bom? Se eu não me engano, mesma coisa. Então, o processo saúde e doença, a gente vai estar falando aqui, ó, de uma responsabilidade social, de classe social, de produção de valores, de trabalho e de direitos de cidadania,
tá? Por isso que saúde coletiva, ela está muito próxima da saúde pública, ok? Não sei se vocês estão começando a entender a relação entre os dois, porque para eu ter saúde, quando eu digo que saúde não é somente a ausência de doença, aonde eu vou ter que atuar, né? O que eu vou ter que mexer, o que eu vou ter que fazer para ter uma população saudável? Aqui, ó, tá? Então, isso aqui tudo interessa, isso aqui tudo faz parte, né? Faz parte do conjunto. Isso é a mesma coisa que a gente falou lá na frente, lá atrás, quer dizer. Então, algumas medidas que são consideradas medidas universais, seletivas e individualizadas, como é que eu vou dizer, recomendadas, né, para as pessoas de uma maneira geral. Então, medidas universais que todos nós devemos seguir, tá? Então, a gente deve ter uma dieta balanceada, uma higiene bucal, dental, prática de exercícios físicos. Todos nós estamos carecas de saber o que nós precisamos fazer para ter saúde, né? Aí coloquem aí a mão na consciência de vocês e avaliem como é que tá cada um, especialmente esses dois itens, né? Esse aqui que está em vermelho e esse primeiro, como é que tá cada um desses itens na vida de vocês, né? Sem falar aí da ausência de estresse. Existem aquelas medidas seletivas, né? É que elas não são gerais para todo mundo, são medidas que são divididas por grupo de pessoas, e essa divisão, ela tem a ver com a faixa etária daquele grupo, com o sexo, a ocupação, dentre outros. Exemplos, né? Por exemplo, medidas que são saudáveis para homens, por exemplo, a partir de 40 anos de idade. Qual seria uma medida? Realizar anualmente o preventivo de... Como é que é o nome de câncer de próstata, tá? Oi? PSA, não é? O exame de sangue? E tem o toque retal também? Os próprios, os dois, tá? E para mulheres, a partir de 40 anos, sei lá, fazer mamografia. Isso é uma diferenciação perante sexos, né? Idade, sei lá, alguma medida aí que a gente deve, a partir de quantos anos, começar a se cuidar e fazer. Tá? Ou a ocupação da pessoa, né? Por exemplo, pessoas que trabalham em laboratórios, em clínicas, em hospitais, elas são mais suscetíveis a determinadas doenças, então, como doenças virais, bacterianas, entre outras. Então, além delas tomarem um maior número de vacinas do que quem não trabalha diretamente com essas doenças, né, é fazer justamente testes a cada 6 meses, tá? A gente faz o quê? Uma revisão geral uma vez por ano. Então, a frequência dessas medidas seletivas, elas são diferentes, tá? E as medidas individualizadas, elas são indicadas na presença de uma condição que coloca o indivíduo em alto risco. Por exemplo, uma pessoa que tenha problema circulatório, que já teve aí, né, sei lá, já fez ponte de safena, já fez prótese de aorta, já tem vários estentes no corpo, tem problema aí de coagulação, né, toma anticoagulantes. De quanto tempo a pessoa vai fazer um acompanhamento no cardiologista, vai fazer um acompanhamento no vascular, um acompanhamento, sei lá, com o neurologista? Vai ser uma vez por ano, ou uma vez a cada 5 anos, ou vai deixar para ir só quando tem problema? Não, esse é o tipo de pessoa que a cada 4 meses, no máximo 6 meses, tem que fazer um acompanhamento. Por mais que não está sentindo nada, não está sentindo dor, não tem nenhum bloqueio, não está passando mal, tem que fazer todos os exames, porque se descobrir, né, alguma coisa com antecedência, pode tratar antes de levar, por exemplo, ao óbito, tá? Deixa eu ver aqui o chat, que eu vi que tem bastante coisa no chat. Maria Euzenira, isquemia, sintomas, são vários, depende do grau, depende de muita coisa, tá? Mas basicamente a pessoa ela vai ter desorientação, ela não vai conseguir articular palavras, ela não vai conseguir, por exemplo, movimentar um lado do corpo,
ou articular as palavras, tá? Você vai perguntar para ela uma coisa, ela vai te responder outra. A prevenção também depende, Maria Eusenira, depende se a pessoa tem um histórico familiar, positivo ou não, com relação a problemas circulatórios, a pressão alta, há uma série de fatores, tá? Isso cabe até nesse período da pandemia, que saúde pública é uma questão social, onde um grupo não obedece determinada norma, acaba expondo todos os que têm cuidados. Até no ano passado, eu praticava exercício. Tem gente que está com áudio ligado mesmo. Verdade, Fabrício, tá? A nossa disciplina, na verdade, ela é uma disciplina que está diretamente ligada com toda essa realidade que a gente está vivendo hoje em dia por conta da pandemia, né? Então, aí só uns cartazes para vocês terem uma ideia sobre o que são medidas universais, medidas seletivas, né, e medidas individualizadas, né. Então, a educação sanitária, ela é para todo mundo, né, todo mundo deveria ter, assim, essa conscientização sanitária, tá? Vacinação contra HPV é uma medida extremamente seletiva, porque ela vai pegar o quê? Vai pegar meninas, né, de 9 a 10 anos, adolescentes de 9 a 10 anos de idade. E, por exemplo, medidas individualizadas, né, é uma campanha de controle, por exemplo, para pessoas hipertensas que têm uma alta correlação aí com a diabetes. Tá? Tranquilo, galera? Deu para ter uma ideia? Querem abrir o microfone e falar alguma coisa? Professor. A Maria Carolina. Boa noite. Boa noite, Maria. Pera que a Maria Carolina está com a mão levantada, a gente vai dar prioridade para ela. Não, Pode falar, se Maria. alguém quiser falar na minha frente, tudo bem. Vai, Maria, você levantou a mão. Fala logo. É o seguinte, professora, esse caso da vacina do HPV, por exemplo, as meninas que ainda não têm atividade sexual e tal, 11, e, por exemplo, eu sei que é baixa a quantidade, mas, por exemplo, mulheres que são virgem, assim, que já passaram dos 20 anos, podem tomar a vacina que nem elas? Eu não sei te dizer, Maria Carolina, a gente tem que pesquisar, tá? Tem que pesquisar. Eu acredito que sim, não vejo nenhum, pensando logicamente a respeito, eu não vejo nenhum empecilho a respeito, né? Por que que a gente fala aí de meninas jovens, né? Porque elas estão entrando aí, né, na adolescência, pré-adolescência e adolescência, e geralmente, especialmente na periferia das cidades, que é onde tem o maior índice, os maiores números, né, de câncer de colo de útero, então já fazem a vacinação nesse período, tá? Obrigada. Mas eu não sei, assim, não saberia te responder, não. Beleza. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite. Quem mais, pessoal, tá com a mão levantada? Alguém tinha levantado a mão e baixou. Não fui eu, professora. Essa era a questão dessa vacina, só que é a mesma pergunta que ela. A questão disso aqui. E também o que acontece se ela for, tipo, mal aplicada no momento errado, exatamente, der outro elemento, assim, errado. Tá muito difícil de eu entender o que você está falando, Derek. Eu não sei se é teu. Se uma vacina for aplicada pelo médico errado um modo errado, um modo que não condiz igualmente, teria algum efeito assim negativo na pessoa? Por exemplo, a gente tem épocas, né? Por que que existe toda uma... Vamos falar de vacinação agora, então, né? Por que que existe todo um calendário de vacina para crianças, né? Por que que a gente não dá de maneira aleatória determinadas vacinas? Porque quando você aplica uma vacina, você está exigindo que o organismo da pessoa
ele desenvolva aqueles anticorpos contra aquela determinada doença, tá? E você tem que fazer de maneira paulatina, você não pode chegar, por exemplo, e dar as vacinas todas de uma vez numa criança, tô falando de crianças, de bebês, tá? Porque senão você vai superestimular, você vai dar uma quantidade muito grande de agentes patogênicos em cima daquele bebê e talvez aquela criança, e talvez eles não consigam desenvolver de maneira adequada os anticorpos que ele precisa desenvolver. Então, por isso que você primeiro faz uma sensibilização, você vai aos poucos, depois você faz um reforço, tá? E tudo na sua época certa, para você dar tempo do organismo reagir. Mas é isso. Hoje em dia, por exemplo, eu já perdi as contas de quantas vezes, por exemplo, eu tomei a vacina de hepatite A e hepatite A não, hepatite, qual é que a gente tem vacina? É a B e a A mesmo, né? Não, a hepatite A, B e a hepatite C. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tomei a vacina, porque eu trabalhava, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, num laboratório de genética e biologia molecular. Então, eu tinha muito contato com o sangue, né? E sabe como, não sei como vocês são, tá? Mas eu, por exemplo, eu perco muito fácil os meus documentos, né? Então, tipo, carteirinha de vacinação. Eu nunca sabia onde estava a minha carteirinha de vacinação, onde estava anotado as minhas vacinas contra hepatite B e hepatite C. Então, volta e meia eu tinha que tomar de novo essas vacinas, que era para mostrar que eu tinha vacina, porque senão eu não podia trabalhar naquele laboratório, tá? Não sei se eu te respondi a tua pergunta. Não, obrigado, professora. Beleza. Beleza. Lilian. Se eu falar referente a doenças tipo o lúpus, ela se encaixaria em qual das fases biológicas? A lúpus é uma doença autoimune, né? Crônica, tá? É uma doença que ela é autoimune. O organismo ele vai começar, não sei exatamente o processo, mas ele acaba não reconhecendo as próprias células, né? É como se o organismo ele se voltasse contra ele mesmo, tá? Então, ela é uma doença crônica. Raquel. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Não, é a minha colega, Shirley Amorim, ela gostaria que a senhora adicionasse ela, tá bom? Que elas não estão assistindo a aula. E sobre o trabalho, a senhora já explicou, porque quase ainda agora que eu cheguei em casa e eu entrei, sobre o trabalho em grupo. Ainda não expliquei. Tá bom. Tá bom, então era isso que eu gostaria de saber. Tá, obrigada. Nada, Elan. Olá, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Só esclarecendo a respeito da colega perguntou sobre a vacina do HPV, né? Por que é aplicado na faixa etária de 9 a 14 anos? Entende-se que nessa faixa etária o organismo ele vai reconhecer melhor, então tem a melhor eficácia da vacina. E então, o resultado será bem mais eficiente. Pode aplicar em adulto? Pode, mas não tem vamos dizer assim, tem uma discussão aí da vacina do coronavírus, né? Que é a Coronavac, que tem 70% de eficácia. É como se fosse o HPV tivesse uma eficácia muito baixa em adultos. Por isso que é preferencial que se aplique em adolescente, né? Entre 9 e 14 anos. Que a eficiência vai ser maior. Com certeza. E do lúpus, né? A colega também perguntou do lúpus, né? Foi. O lúpus é uma doença autoimune, como se fosse o nosso organismo, nós temos as células de defesa, né? Nosso sistema imunológico. Então, quando essas células de defesa, elas começam a
fazer o processo de defesa, o organismo entende que aquilo é um invasor, que é uma célula invasora. Aí, como se acontecesse uma febre reumática, né? O próprio organismo combatendo as células de defesa. Isso aí. Tem 2 reuniões abertas de novo. Muito obrigada, Elan. Ajudou bastante a esclarecer tudo aí. Mais alguém, pessoal? Senão a gente vai passar agora para a nossa divisão dos grupos e do trabalho. Já aceitei, enquanto o Elan estava aí ajudando a gente, dando as explicações, já aceitei todo mundo que tinha pedido solicitação para entrar na sala e eu ainda não tinha dado, tá? Tem 2 reuniões abertas de novo, acabei de ver aqui, fui lá no chat principal e tem uma outra sala aberta, pessoal, com uma pessoa dentro, não sei quem é. É a Shirley Amorim. Ela tá na sala errada, tá? Ela tem que. Alguém tinha pedido aí para Shirley, né? Ela já está dentro da nossa sala de aula, mas ela está na reunião errada. Então, ela tem que sair da reunião onde ela está e procurar essa nossa reunião que nós estamos, que é a aula 16 de março de 21, processo saúde e doença. Avisa lá ela quem pediu para inserir ela. Então, pronto, pessoal. Então, vamos tentar fazer a nossa atividade, porque eu nunca fiz com uma sala de aula tão cheia. Estou acostumada a fazer com um número um pouco menor de pessoas, tá? Então, vamos ver se ela vai funcionar. Todo mundo já tem grupo? Quem não tem grupo, pode ir escrevendo aí no chat. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai criar o grupo na hora para quem não tem grupo, tá? Então, ali, ó, Natália, William, Ana, Rafaela, Marciana, Jeane e Luana vão formar um grupo. Não tem problema se um é da... Vocês estão super rápidos na digitação, hein? Não tem problema, tá? Se um é da enfermagem, o outro é da fisioterapia, o outro é da nutrição, não tem problema, tá? Pode falar. Era o que eu estava falando, porque período passado acontecia a mesma coisa com a gente, né? A gente tinha fisioterapia, biomedicina e farmácia. Aí eu até entrei no grupo da enfermagem para ver se alguém me encaixava, mas ninguém me encaixou lá. Porque falaram que era só da enfermagem e acabei saindo do grupo. Entendi. Não, pessoal, é tudo misturado, tá? Todo mundo junto e misturado. Não tem essa de... Professora, eu sou de um curso, a fulano é de outro curso. Pode falar. É que eu sou do curso de fisioterapia e a gente lá no grupo tava já fazendo os grupos de 8. Tudo bem. Tudo bem. Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu perguntei o seguinte, ó. Quem não tem grupo? Quem não tem grupo, levanta a mão. É questão de outros grupos poderiam misturar, entendeu? Eu tô mesmo questionando para a senhora. Tá bom, beleza, Adri. Então, por exemplo, quem tá sem grupo, vai na ordem, vai botando o nome aqui no chat, simplifiquem, pessoal, sejam mais rápidos. Natália, William, Ana Carolina, Rafaela, Marciana, Alexander, Jeane e Luana e Maria Carolina. Não tem grupo? Formem um grupo entre vocês, tá? Pode falar. Eu tô querendo escrever aqui, mas só que eu não tô conseguindo, porque o meu computador tá uma benção. Tá, então a Eleusa não tem grupo também. Rafaela, fala, Rafaela. Então, professora, eu estou sem WhatsApp, eu queria saber como é que vai ficar, porque a maioria dos grupos, né, estão vinculados ao WhatsApp. Tá bom, a gente já verifica isso. Eu quero primeiro que vocês formem os grupos, depois eu vou começar a explicar o que vocês vão fazer com esses grupos e como vocês vão atuar, tá? Luísa.
Professora, eu não estou conseguindo escrever aqui, eu já estou ficando meio irritada com isso. Eu também estou sem grupo. E o grupo que tu falas é o grupo do WhatsApp ou é o grupo que vai ser criado aqui É mesmo um pela grupo de plataforma? trabalho. Imagina que vocês estão dentro da sala de aula, lá no Uninorte, todo mundo sentado nas suas cadeirinhas. E a professora chegou na frente do quadro e disse assim: se dividam em grupos de 8. É isso. Não tem nada que ver, claro, que a gente vai usar o WhatsApp, vai ter que usar o chat do Teams, vai ter que usar. Mas assim, a gente vai formar um grupo para vocês fazerem uma discussão entre vocês. Vocês vão fazer um trabalho em grupo, entendeu? Luísa. Oi, professora, eu tô sem Oi. grupo também. Beleza. Mais uma aí que está sem grupo. Vão adicionando, pessoal. O pessoal que está sem grupo vai se organizando através do chat. Troquem telefones para vocês poderem falar no particular. Se chamem lá no chat privado do Teams, um chama o outro e vão se organizando. Tiago. Professora? Oi. Tem uma aluna, uma colega minha, que não está tendo acesso à sua matéria. No Teams, no caso. Ela já clicou lá naquele link que vocês passam? Sim, sabe o link da sala? Sim, eu enviei para ela, só que ela não conseguiu ter acesso à disciplina em si. Ela não aparece no Teams dela, só a disciplina. Como é que é o nome dela? A matrícula. Só um segundo. 0325 1489. 1489. Ana Paula Oliveira Alves? Sim. Eu já adicionei ela, acho que umas 4 ou 5 vezes, ó. Eu fui adicionar ela agora de novo na nossa sala de aula e acabou que um membro ela já existe nessa equipe, tá? Então talvez ela não esteja sabendo acessar, mas ela já está dentro da sala. Quando eu digo sala, pessoal, não é essa reunião onde está todo mundo, tá? É o ambiente ali, a equipe, ok? Tá bom, professor. Boa noite, professora. Oi. Deixa eu passar uma informação para a senhora. Eu gostaria muito que a senhora entrasse em contato com a representante de sala do grupo da Cidade Nova, pois hoje eu passei por um momento muito difícil, pela parte da manhã, às 5h30 da madrugada, quando eu fui pegar minha rota para ir trabalhar. Eu fui assaltado, então levaram o meu telefone. E no momento eu não estou tendo acesso ao grupo. Pois eu tenho somente amanhã pela parte da tarde, quando eu for resgatar o meu chip e conseguir colocar em outro telefone. No momento eu estou utilizando da minha esposa, talvez ela deve ter entrado em contato, que ela é bem desenvolvida para fazer isso, tem dado o seu melhor e no momento eu estou sem o grupo do WhatsApp da Cidade Nova. Talvez eu resgate amanhã. E eu estou somente com esse número aqui agora, se eu puder passar. A senhora já pode Você é Fabrício Souza, é? Sim, senhora. Fabrício, eu acho que de todos os cursos que nós temos aqui, qual é o teu curso? Fisioterapia? Eu não estou ciente que a gente tenha fisioterapia nessa sala de aula. Você tem certeza que você está na sala correta? Sim, professora. Tem? Tem, professora. O Fabrício, ele é da minha turma. Eu até comuniquei ainda há pouco no grupo, porque eu achava que tinha acontecido alguma coisa, porque ele sempre entra em contato comigo antes da aula. E aí agora ele comunicou nessa situação. Elaiane, eu achava que tu era do Plaza, não da Cidade Nova. Eu sou da Cidade Nova, mas a gente está com um probleminha, né? Porque eu acho que a turma não formou, ainda não tem acesso ao AVA, mas quem é do Plaza, quem é da Cidade Nova, ainda está tendo a aula pelo Teams. Só está tendo problema mesmo a questão do Blackboard, mas segundo a professora Bárbara, ela está resolvendo. Tá, então, Elaiane e Fabrício, vocês se falam aí, né? Elaiane. Fabrício, consegue? Oi. Eu preciso do teu número novamente, pode me repassar? Eu vou mandar no teu chat, tá bom? No chat privado. Isso.
tá? Vou mandar agora. Então tá. Todo mundo com grupo já? Ah, não, Aline, que tem fisioterapia, eu sei, só não sabia da Cidade Nova. Então, galera, o que eu vou fazer? Agora, isso vai ser difícil, vai ser complicado. Deixa eu pegar aqui, ó, histórica, a historicidade das teorias, é isso aqui? Deixa eu só confirmar se é esse o texto que eu quero passar. É esse o texto mesmo, então deixa eu botar aqui no chat para vocês. Eu estou colocando no chat um texto para vocês, um PDF. Está carregando. Foi. Professora, oi. É a Marclay. Essa aula de hoje, professora, é só de turma de enfermagem ou a senhora dá aula misturada assim? Fisioterapia? Não, Marclay, essa turma é uma turma mista, é uma turma Lego, tá? Todos os cursos estão dentro dessa turma, dentro dessa sala de aula. Então, a gente tem aqui alunos da fisioterapia, da veterinária, da enfermagem, da odontologia, é o único curso que não tem, porque a odontologia tem uma sala exclusiva só com alunos da odontologia. Mas essa disciplina, essa turma, é uma turma geral. Tem alunos de tudo quanto é curso, tá? Psicologia, veterinária, fisioterapia, enfermagem, farmácia, nutrição. Esqueci de alguém, pessoal? Tudo do primeiro período, né? Tudo do primeiro período e quem está pagando essa disciplina. Então, tem gente do terceiro período aqui com a gente, tem vocês, né, que são os finalistas, tem gente de tudo quanto é canto mesmo, tá? Então, uma turma Lego, lembra das turmas Lego da Uninorte? Não sei se vocês pegaram. Não, a gente pegou. Eu queria que a senhora tirasse uma dúvida. No caso da gente, que a matrícula é Uninassal, a gente não tem acesso ao AVA da Uninorte. Como é que vai ficar relacionado ao questionário? A senhora tem alguma informação? O AVA não é da Uninorte, tá? O AVA é da Ser Educacional. Pois é. E não, eles continuam pedindo para aguardar. O processo de vocês do 10º período, ou dos finalistas, que vocês não são nem décimos, são considerados finalistas, vai ser mais complicado. Provavelmente, o pessoal que não é do centro, né? O pessoal que é da Nassau, o pessoal que é da Cidade Nova, o pessoal que é do Plaza, vai ter que ter um pouco mais de paciência e aguardar. O pessoal dos finalistas, mais ainda, tá? Porque o regime de vocês não era regime híbrido. Então, para eles inserirem vocês na plataforma de regime híbrido, eles vão ter que fazer uns procedimentos técnicos lá e provavelmente isso vai demorar. Então, a gente não tem informação de quando que vai ser liberado, tá? Porque a gente terminou o 9º e o 10º aí na do centro. Por isso que eu pensei. Entendi. Mas a matrícula de vocês é na SAL, né? Vocês tiveram aula física no centro, né? Teve aula física. Aí depois que entrou um pouco, pegou a pandemia, né? Que a gente fez na pandemia, né? A remota, como a gente está fazendo aqui, né? Mas a gente não tinha a disciplina híbrida, entendeu? Tá. Galera, eu não vou. Que horas são? Que horas termina a nossa aula? Deixa eu abrir aqui o meu horário, porque agora eu olhei o relógio e já vi que são 15 para as 8. 9 horas, professora. Professora, Livânia, finalista também. Só fazendo o cumprimento do que a Marclay falou, por favor. Nossa aula acaba às 8h10. Eu não entendi o que 8 você e 10 falou. Professor, a gente vai continuar. Deixa eu falar aqui para vocês o que eu queria fazer com vocês, mas não vai mais dar tempo, porque em 15 minutos vocês não vão conseguir ler. Eu queria, por exemplo, assim, ó, vocês fizeram, sei lá, 10 grupos, estou chutando, né? Eu sei que é muito mais que 10, mas vocês estão divididos em grupos de 8 pessoas, tá? Então, a gente tem o grupo número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante.
Vocês têm o texto que eu coloquei aí no chat para vocês, tá? Eu vou abrir esse texto aqui na tela para eu poder explicar melhor. Deixa eu só abrir o texto. Ok. Professora. Oi. A gente vai continuar tendo conteúdo ou agora é só explicação mesmo do trabalho que você vai passar? O trabalho faz parte do conteúdo, tá? Então, eu vou explicar o trabalho agora, tá? Olha só, o texto que eu passei para vocês é esse aqui. Vocês estão vendo na tela? Sim. Beleza. Então, assim, ó. O que eu queria que vocês fizessem? Vocês estão com grupos de 8 pessoas. Eu queria que 2 prestem bastante atenção para não precisar ficar repetindo, tá? Eu queria que 2 alunos desses 8 de cada grupo lessem a introdução e esse item aqui, ó, a Constituição Histórica das Concepções sobre a Saúde e a Doença. Aí, outros 2 alunos do grupo lessem essa outra parte aqui, ó, as concepções sobre a saúde e a doença na atualidade. Aí depois, outros 2 alunos, essa outra parte, que é uma nova maneira de pensar saúde e doença. E por fim, os 2 últimos alunos iriam ler as considerações finais. Então, a gente tem um grupo de 8 pessoas. 2 dessas 8 vão ler a primeira parte do texto, depois as outras 2 vão ler a segunda parte, as outras 2 a terceira parte, e por fim, as 2 últimas pessoas que ficaram sobrando vão ler as considerações finais. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Sim. Beleza. Alguém não... Ótimo. De novo. Professora, repete. Tá. Então, assim, o que eu queria que tivesse dado tempo, mas não dá, porque já são 7:50, tá? É de vocês lerem o texto dessa maneira. Ninguém vai ler o texto inteiro. Ou você vai ler a primeira parte do texto, ou você vai ler a segunda parte do texto, ou a terceira parte do texto, ou o final do texto, tá? Então, eu vou deixar... Ok, professor. Eu vou deixar o texto para vocês lerem. Tá? E vocês vão ler para a semana que vem. Na semana que vem, vocês já vão chegar na sala de aula com o texto lido e a gente vai retomar da onde a gente parou. Tipo, no caso, todo mundo vai chegar já com a sua parte, é isso? Com a sua parte lida, tá bom? Então, assim, ó, eu não vou subdividir o grupo de vocês. Vocês, entre vocês, dentro do grupo, dividam lá quem vai ler o quê, tá? Só que 2 pessoas têm que ler a introdução e o primeiro tópico, 2 pessoas têm que ler o próximo tópico, mas eu vou dividir qual é o tópico que tem que ser lido, tá? E vocês vão determinar quem lê o quê, tá bom? Ok. Deu para entender? Sim. Então, pronto. Daí a gente parte... Nem precisa ler a introdução. Eu vou botar aqui, ó. Quais são os tópicos? Eu vou passar, pessoal, a orientação direitinho lá no grupo dos representantes, tá? E daí eles passam para o resto da turma. Pode ser, galera? Sim, fica melhor. Pode ser, professora, fica melhor. Então, pronto. Sim, fica melhor. Perfeito. Carol, a Carol perguntou, depois da leitura tem que fazer algo? No momento, não, Carol. Tá. No momento, não. Na semana que vem, sim, tá?
Então, beleza. Então, pessoal, obrigada aí pela atenção de vocês. Essa turma, a gente vai se acertando, é porque é muita gente, é complicado, é muita pergunta. Pode falar. Professora, só um minuto. Em questão, o meu problema é igual